Nós startamos um tema no domingo passado, dia 28 de março, que foi o tema Acende uma Luz. A ideia do tema é nós olharmos para a crucificação e ressurreição de Jesus, e não só olharmos esta luz que brilhou há mais de 2.000 anos atrás, naquele domingo pela manhã, onde o túmulo foi encontrado vazio, mas também falar sobre essa luz que um dia brilhou e continua brilhando. O Cristo ressurreto, ele não voltou à morte, mas está vivo, como cantamos aqui. Mas não só está vivo em um trono de glória, como eu gosto sempre de dizer, não mais um carpinteiro frágil, sabe, não mais, como diziam os judeus, um rebelde ou um falso profeta, não alguém que poderia novamente ser crucificado, que poderia ser injuriado, que poderia ser chicoteado, mas agora o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Essa luz que um dia acendeu aos homens há 2.000 anos atrás, a ideia da série é nos levar ao entendimento que essa luz precisa e está ainda acesa aos homens. E essa luz brilha hoje de Cristo através dos seus discípulos, aqueles o qual o Senhor chamou, escolheu, salvou e comissionou na história para brilhar essa luz. Aquilo que Jesus disse: sejam sal, sejam luz, sejam sal fora do saleiro, sejam lâmpadas ou luz, não que fiquem uma candeia embaixo de uma cama ou de um armário, mas iluminem. O pensamento da série é uma realidade que nós vemos hoje, não só naqueles dias de Jesus, mas hoje nós vivemos dias de escuridão, vivemos dias sombrios. Hoje é um tempo de pavor, um tempo de medo, um tempo de incertezas. Incerteza política, incerteza científica, médica, incertezas econômicas, incertezas relacionais na área da saúde. Um tempo tão escuro, um tempo tão sombrio, que nós temos que presenciar nos dias de hoje pessoas que pegam soro fisiológico, colocam em uma seringa e vendem como vacina da Covid por R$600 a dose. Quem viu sobre isso que levante a mão? Então, não foi só eu que vi isso. Um tempo onde as pessoas se aproveitam da dor alheia, do sofrimento, da escuridão no mundo para tirar vantagem. A pergunta que fazemos é: onde está a igreja de Cristo no meio disso, ou enquanto isso? Enquanto as pessoas se apavoram, enquanto as pessoas se amontoam em filas de banco, abre parênteses, e até na porta da Americana Express para comprar ovo de Páscoa. Hoje ainda tinha fila, André, para comprar ovo de Páscoa. Fecha parênteses. Mas as pessoas estão se amontoando em filas, tentando encontrar uma saída financeira. Vamos povoar a frente da Caixa Econômica e pegar um auxílio. Todos estão tentando encontrar luz, um vislumbre de luz em meio à escuridão. E quando falamos acende uma luz, é uma luz que acendeu na história por meio da ressurreição de Cristo, porque é Páscoa, mas também uma luz que acende aos homens por meio da igreja de Cristo. Domingo passado falamos sobre aquelas duas mulheres aparentemente insignificantes, Maria Madalena e a outra Maria, o qual Deus decidiu e escolheu as duas para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. E falamos que nós fomos chamados para testemunharmos a ressurreição e brilharmos a luz, o que falamos como sal fora do saleiro. Domingo passado falamos sobre compartilhando a sua fé. Hoje o nosso tema está aí na tela, é ressuscitando a sua fé. Falamos sobre a manhã da ressurreição de Páscoa. E uma das coisas que esse tempo de pandemia, de escuridão faz, é esmagar a nossa fé, é pressionar a nossa esperança, é abalar tudo aquilo que nós temos de fé, esperança e possibilidades que os dias serão melhores. E quantas pessoas estão com a sua fé e a sua esperança abalada? Eu quero mais uma vez voltar ao dia, ou aos dias próximos à ressurreição de Jesus. Esse domingo passado, falei sobre algo em comum
e levantei a bola de Maria Madalena, hoje farei algo incomum de novo. Hoje eu quero trazer uma leitura e, quem sabe, para muitos aqui, trazer melhor entendimento sobre um dos discípulos de Jesus. Não, senhoras e senhores, não é Pedro, não é João e nem Tiago. Hoje quero falar com você sobre Tomé. Tomé é o discípulo que foi rotulado por um dia ruim. Quantos aqui já tiveram dias ruins? Levante a mão. Quantos aqui já fizeram escolhas ruins? Levante a mão. Tomé foi rotulado por um dia ruim que teve. De tantos dias bons, Tomé foi rotulado por um dia ruim. Nem todos os momentos de Tomé foram ruins, ou seja, ele não foi Judas. Biblicamente, entendemos o propósito de Judas. Judas era do maligno, era do diabo, nunca foi salvo, nunca foi crente. E seu propósito era ali, de fato, levar Jesus à cruz. Tudo está andando no trilho da vontade soberana e perfeita de Deus. Mas Tomé não era Judas. Tomé não era um traíra. Tomé teve um dia ruim e foi rotulado por isso. Eu, em minhas pesquisas, essa semana encontrei, sabia que Tomé é um santo nos dias de hoje? Quem sabia disso? São Tomé é um santo. Mas para nós cristãos, o rótulo ficou Tomé, o descrente, Tomé, o duvidoso. Tomé é aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Agora, você não fica feliz por saber que Deus não te rotula pelo seu pior momento? Já pensou se Deus nos rotulasse pelo nosso pior momento? Qual seria o seu rótulo? Já imaginou? O meu talvez fosse Sandro, o pecador. Sandro, como Tomé algumas vezes, Sandro duvidoso. Sandro, o oscilante. Sandro, o imperfeito. Sandro, o descrente, algumas vezes. Deus não nos rotula pelos nossos piores dias. O mundo sempre vai querer rotular você pelos seus piores dias. Mas sabe o que Deus faz? Deus quer te amar nos seus piores dias. Deus quer encontrar você no seu pior dia e demonstrar e derramar o amor dele pela sua vida. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com Tomé. E é isso que nós vamos ler no texto de hoje. É da natureza humana se lembrar do seu pior momento, mas é da natureza de Deus nos encontrar em nosso pior momento. Porque se tem um dia bom para Deus nos encontrar, é ou não é, gente? Nosso pior dia. O dia que precisamos de fato ser encontrado pelos amigos, pela palavra de encorajamento, pela palavra de consolo, não encontramos. É no pior momento que precisamos, urgentemente, que Deus nos encontre, com uma saída, com uma resposta, com um abraço. Quem foi Tomé? Eu fiz o meu dever de casa. Tomé foi um cara que era encarregado da família de forma profissional. Tomé trabalhava com pesca e era o responsável dos negócios da família. Tomé, como outros discípulos, é aquele camarada que, quando recebe o convite do próprio Senhor Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele larga os negócios da família, ele larga os amigos, ele deixa a própria família e segue a Jesus sem dúvida. Quando lemos o Evangelho de João, João fala muito sobre Tomé. Leia João. Em João 6, naquele episódio, onde Jesus tem palavras duras para a multidão. E um dos discípulos fala assim: mestre, as suas palavras são muito duras. Quem pode ouvi-las? Como quem dizem, Senhor, o seu sermão está tão duro que as pessoas estão saindo da igreja, estão indo embora. Aí Jesus chama os 12 e diz: está duro para vocês? Podem ir embora vocês também. Então Pedro diz a grande frase: Senhor, a quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E vai dizer, pesquisa e estudos, que alguns discípulos, não dos 12, mas que os seguiam, maiores, vão embora. Tomé não está no grupo dos que vão embora. Tomé está no grupo daqueles que ficam. Quando avançamos em João 11:15, é o texto onde Jesus é dado o conhecimento de que seu amigo Lázaro está doente para a morte.
E Jesus diz, vamos ter com Lázaro. E alguns discípulos dizem, Senhor, mestre, não faça isso. As pessoas estão procurando para matá-lo. Não é uma boa coisa ir para lá agora. É Tomé, em João 11:15, que vai dizer, vamos gente, nem que tenhamos que morrer com o mestre, vamos para morrer com ele. É Tomé quem diz isso. Você avança um pouco mais e vai em João 14:6, onde Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Eu estou indo para o meu Pai. Jesus começa a anunciar que ele vai deixar os discípulos, mas não fiquem preocupados. Para onde eu vou preparar morada para vocês. E vou aguardar vocês. Aí é Tomé quem diz, Senhor, mas como nós saberemos o caminho? Nos diga o caminho, Senhor. E é pela pergunta corajosa e interessada, não duvidosa de Tomé, que Jesus diz a grande frase que nós conhecemos. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em resumo, Tomé foi um grande cara. Tomé foi um grande discípulo. Tanto é que o canonizaram como santo. Na Igreja Católica e outros segmentos religiosos. Mas Tomé teve um dia ruim. Teve um dia que ele duvidou. Teve um dia que a sua fé oscilou. Tomé é aquele que largou tudo para seguir Jesus e foi fiel até o fim, mas chegou o momento em que aquele que ele depositou a esperança de Jesus morreu e foi enterrado. E Tomé fez como outros fizeram. Pedro voltou a pescar, já era. Aqueles 2 discípulos de Emaús conversavam num caminho, dizendo, acabou, não tem mais o que fazer. Ou seja, Tomé fez como todos eles. E ficou na sua frustração e a sua esperança se esvaiu. Então surgiu um boato. O boato qual é? Das 2 mulheres, alguns discípulos, Maria Madalena e a outra Maria. Ora, Jesus ressuscitou. Aí, Tomé diz a grande frase duvidosa que nós temos em mente. Ele vai dizer, porque quando Jesus aparece, ele não está lá. Aí ele diz, como Silvio Santos, eu só acredito vendo. Se eu não tocar nas suas feridas, se eu não vê-lo tete a tete, eu não vou crer. Ali ele tem uma palavra de dúvida, porque a sua esperança e a sua fé se foi por conta da morte de Jesus. Vamos ao texto bíblico de hoje, João 20, versículo 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava, observa aqui, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, ou seja, Páscoa, Jesus ressurreto. Ele aparece para alguns discípulos, talvez em média 9, 10, e Tomé não está ali. Os outros discípulos disseram a ele, ora Tomé, nós vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Lembrando que o que está ressaltado em amarelo na tela, você pode sublinhar que é o de maior importância para nós hoje. 2 coisas aqui, vai dizer que Tomé, chamado Dídimo. Eu fui a resposta para esse apelido Dídimo. Dídimo é uma palavra grega com significado ou com tradução grega de dídimos, que quer dizer aquilo que cresce em pares, aquilo que tem 2 partes iguais, simétricas, idênticas, ou seja, dídimo no grego quer dizer gêmeo, igual. Fui mais a fundo, o nome Tomé em hebraico também significa gêmeo. Então, há 2 possibilidades aqui. Dídimo é apenas uma redundância do que significava o seu nome. Tomé, também chamado de gêmeo, porque o seu nome, Tomé, significava gêmeo. Uma outra possibilidade é que ele tinha de fato irmão gêmeo,
mas não há nenhuma narrativa ou investigação bíblica que diga que ele tinha um irmão muito menos igual. Eu pesquisei, alguns teólogos vão dizer que Tomé é chamado aqui assim de dídimo porque ele era irmão gêmeo de Jesus. Olha isso, claro que não era. Alguns vão querer colocar na conta dele, por ser duvidoso, dizendo que ele era irmão gêmeo de Judas Iscariotes. Eu falei, coitado do cara. Duvidou porque é irmão do traidor. Ele não tinha nenhum irmão gêmeo. O seu nome simplesmente significava gêmeo, por isso Dídimo. E ele não, ele diz, eu não crerei a não ser que eu veja. Irmãos, refletir sobre isso, a conclusão que eu cheguei é que Tomé, na verdade, tinha um irmão gêmeo. E vou mais a fundo. A conclusão que eu cheguei é que todos nós temos um irmão gêmeo. Que é isso, pastor? Não que eu conheça. Será que meus pais me esconderam meu irmão gêmeo? Todos nós temos irmão gêmeo. Aquele seu irmão gêmeo é aquele que se parece com você, usa a sua roupa, vive o seu dia, come a sua comida, tem a senha do seu celular, do seu e-mail, dirige o seu carro. Esse seu irmão gêmeo, que Tomé tinha e nós também temos, eu vou chamar de dúvida. É aquele nosso irmão que é gêmeo, que é igualzinho a nós, porque na verdade é um outro eu de nós, que sempre nos leva a duvidar. É um irmão gêmeo que nós constantemente o escondemos e não queremos apresentar às pessoas. É aquele nosso lado eu que nem sempre crê. É aquele nosso lado eu, o nosso irmão gêmeo, esse eu que mora em nós, que sobre algumas coisas da vida cristã, da família, do mundo, perdeu a fé e está duvidando. Tomé nem sempre deixou de crer, mas teve um dia que ele duvidou e por isso foi rotulado. Então, número 1 para nós, todos nós lutamos com dúvidas. Todos nós lutamos contra dúvidas na mente e no nosso coração. O que acontece, meus irmãos, é que por muitas vezes nós temos vergonha de apresentar o nosso irmão gêmeo chamado dúvida e dizer, olha, eu tenho dúvida aqui. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, nesse momento que eu estou enfrentando. Eu tenho dificuldade de crer nessa fase e nesse momento da minha vida. E nem sempre nós falamos sobre isso na igreja. Porque é muito mais fácil nós sempre estamparmos uma cara de quem nós somos sempre as pessoas com maior fé da igreja, que sempre estamos crendo. Mas por muitas vezes passamos por circunstâncias que nos deixam duvidosos. A conclusão que eu chego é: se um discípulo direto de Jesus lutou com dúvidas, nós também estamos lutando ou lutaremos com dúvida. Quem sabe alguém hoje aqui ou amanhã. Aí você fala assim, pastor, essa mensagem não é para mim. Não, não é para você não. É para o seu irmão gêmeo essa mensagem de hoje. É o seu lado que duvida. É o seu lado que não consegue crer muitas vezes em muitas coisas. É aquele seu eu duvidoso que faz você questionar e duvidar de verdades que você sabe em seu coração e em sua mente. É aquele seu eu, por exemplo, que faz você questionar verdades que você conheceu na palavra de Deus. Do tipo, Jesus Cristo vai voltar. Quem queria comigo nessa manhã aqui, nessa noite, levante a mão comigo e diga. Hoje levantamos as mãos, mas às vezes nós ficamos assim, será? É o nosso eu duvidoso. Verdades bíblicas que dizem que Deus nos ama acima de qualquer situação ou circunstância. Verdades bíblicas que vão dizer que não importa o que nós façamos, Deus nos ama e morreu para nos salvar. Verdades bíblicas que dizem que Deus ainda é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Verdades bíblicas que dizem que Deus não nos abandonou, não nos abandonará, mas caminha conosco diariamente. Mas às vezes o nosso irmão gêmeo, duvidoso,
vai nos levar à ideia do será e nos fará questionar verdades que temos em nosso coração. E o mundo colabora para que a nossa fé se esgote, que a nossa fé seja esmagada, que a nossa fé se desbote. E eu vou dar para você hoje alguns exemplos. Coisas neste mundo destinadas a roubar a nossa fé. Número 1, desapontamento. Foi exatamente o que aconteceu com Tomé. Ele ficou desapontado, ficou frustrado. Isso levou a questionar, será? Mas Tomé, ele ressuscitou, será? Eu preciso ver. O desapontamento, a frustração. Hoje, em tempos de crise, e temos pessoas que creem em Jesus, que oram, que lêem a Bíblia, que estão enfermas, e dizem assim, pastor, eu já orei ao meio-dia e meio, às 3 horas da manhã, e até hoje a cura não chegou. Estou desapontado, porque as coisas não acontecem. Desapontamento no casamento. Pessoas que oraram dizendo assim, Deus, ressuscita o meu casamento. Deus, ressuscita, Pai, as minhas relações conjugais com os meus filhos. E pastor, o que eu estou experimentando hoje é praticamente a porta do divórcio. Desapontamento desbota a nossa fé. Abusos. Pessoas que são abusadas pelos pais, pela mãe. E se perguntam, se Deus me ama, por que permitiu isso? Eu esqueci o nome do menino que estão investigando aí se o padrasto e a mãe mataram ou não. Quem está ciente? Henri. Aí perguntamos assim, se Deus amava aquele menino, pastor, por que deixou aquilo acontecer? Eu estou desapontado com esse Deus amoroso, poderoso e soberano. O mundo vai colaborar para que a nossa fé se esvaia e passemos a questionar. Esse foi a questão principal de Tomé. Segunda coisa que o mundo vai colaborar é a dor. Vivemos em tempo de dor. A dor que enfrentamos quando nós somos feridos por pessoas, até mesmo dentro da igreja. Aquele irmão me feriu com aquela palavra. O pastor me feriu quando falou aquilo, quando não me acompanhou. Somos feridos e a dor faz com que nós questionemos verdades das Escrituras. Terceiro, perguntas não respondidas. Por exemplo, o tempo que vivemos. Ora Deus, me responda, me dê um bom argumento. Por que pessoas inocentes estão morrendo e passando fome? Não há resposta plausível para isso, Deus. Aonde o Senhor está? Senhor, sobre a Covid-19, Senhor, sobre a injustiça no mundo, como pode um garoto ser morto, talvez pela mãe e pelo padrasto? Deus, que injustiça! Deus, e a corrupção e a impunidade? Perguntas não respondidas nos fazem questionar verdades bíblicas. E em quarto, a demora. Pastor, eu tenho orado, tenho lido a Bíblia, tenho feito a minha parte, pastor, eu não vejo resultado. Pastor, tudo aquilo que a palavra de Deus me convida a fazer e ser, eu tenho feito, tenho tentado ser, mas pastor, aonde estão as promessas daquilo que eu tenho buscado na palavra de Deus? Elas não acontecem. Tomé teve um momento de dúvida sim, por conta de desapontamento, de dor, de pergunta não respondida, de demora. Se Tomé enfrentou isso, quem somos nós para não passar por isso? Talvez hoje aqui há pessoas que estão lutando contra as suas dúvidas, com dificuldades na pandemia de crer em verdades bíblicas, talvez do quanto Deus te ama, do quanto Deus cuida de você e da sua família, do quanto Deus está no governo do mundo. O que acontece é que aos poucos a fé começa a desgastar, mas nós não queremos falar sobre isso, pois temos vergonha. Falamos hoje sobre Páscoa, a ressurreição do Cristo, outrora morto, agora ressurreto. E hoje eu orei para que hoje, para algumas pessoas aqui, a sua fé ressuscite. Em alguma área da sua vida. Para alguns aqui, é ressuscitar a fé em relação ao seu casamento. Ressuscitar a sua fé em relação à sua vida espiritual.
ressuscitar a fé em relação ao amor de Deus pela sua vida, ao governo de Deus na história. Porque se o mundo quer te rotular pelo seu dia ruim, Deus quer te ajudar e te amar no seu dia ruim. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu estou com dúvida, Deus, eu estou com dificuldade em enfrentar isso com fé. Versículo 26 vai dizer assim: uma semana mais tarde de que? Daquele dia em que os discípulos receberam Jesus, Tomé não estava, e contava para ele: Tomé, Jesus apareceu para nós, e você não estava. Ele falou: só acredito vendo. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Uma semana depois de para Tomé o boato, os discípulos estavam novamente reunidos, porque eles já haviam presenciado da ressurreição, e Tomé não. Os que viram estavam ali, Tomé não viu, mas estava onde? Ali com eles. Mesmo com dúvidas, mesmo descrente, em segundo lugar, número 2, Tomé não se desconectou em sua dúvida. Diga assim para o seu vizinho do seu lado esta noite: não se desconecte em sua dúvida. Diga para ele: não se desconecte em sua dúvida. Sabe por quê? Em dia de luta contra a dúvida e falta de fé, é muito mais fácil eu me isolar para não passar vergonha. É mais fácil eu parar de ir à igreja, porque eu não consigo ser como aqueles caras que levantam a mão e parece que para eles ter fé é fácil. Pastor, para mim não é fácil ter fé. Tomé poderia dizer: parabéns, viram Cristo? Palmas, eu não creio, eu vou embora. Ele estava ali mesmo com dúvida. Se você hoje está lutando em uma área da sua vida com dúvida, incredulidade, ceticismo, dificuldade, você precisa ficar em um ambiente de fé enquanto trabalha isso. Pastor, qual o melhor lugar para estar, para eu trabalhar as minhas dúvidas? Perguntas não respondidas. Qual o melhor lugar para estar, para trabalhar ao meu desapontamento, a minha dor? O melhor lugar é no ambiente de fé, o melhor lugar é na casa do Senhor, no seio dos irmãos. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não posso ir à igreja, tenho dificuldade porque parece que todos que estão lá são santos e perfeitos e sempre creem, e eu não consigo ser assim. Tem pessoas que abandonam a comunhão dos irmãos, os cultos aos domingos, porque se sentem peixe fora d'água. Entram aqui, vêm mãos levantadas, vêm lábios abertos, e vêm palmas e glória a Deus, e pensam: caramba, eu estou aqui duvidando, estou com alguns problemas de dúvida, de ceticismo, em alguma área da vida, com dificuldade de crer na promessa de Deus, mas os irmãos estão todos ali sem enfrentar isso. Se você passa por isso, deixa eu lhe contar uma verdade: é mentira deles. Todos nós experimentamos dias difíceis, de lutas e de dúvidas. Dizer que não pode ir à igreja porque está lutando contra dúvidas é a mesma coisa assim: olha, eu não posso ir para academia de musculação, porque todos que estão lá estão em forma e eu não. É a mesma coisa de dizer: olha, eu não posso ir ao colégio e à faculdade, porque todos que estão lá são inteligentes e eu não. Ora, quem está na academia está em forma porque está indo à academia. Sabe qual é o melhor lugar para quem está fora de forma? A academia. Sabe qual é o melhor lugar para quem quer se tornar alguém inteligente? O ambiente acadêmico. Qual é o melhor lugar, pastor, para pessoas céticas, duvidosas e descrentes? Diga-se comigo: a igreja do Senhor. É o melhor lugar para estar. Irmãos, eu tenho orado a Deus, tenho dito: Deus, nos dê a direção para que a Nova Vida SC seja mais do que o encontro de pessoas santas e perfeitas. A Nova Vida SC quer ser um lugar para santos, mas a Nova Vida SC quer ser um lugar para pecadores. E hoje vamos mais além: essa igreja quer ser uma comunidade que recebe pessoas céticas e descrentes. Nós queremos ser uma igreja para pessoas que creem,
pessoas que pecam e para pessoas que duvidam. Está duvidoso hoje? A sua fé em alguma área, casamento, vida emocional, espiritual, está se desgastando e duvidoso? O melhor lugar para você estar é onde você está hoje, aqui nesta noite. Porque assim como o túmulo se abriu naquele domingo pela manhã de Páscoa, Deus hoje pode ressuscitar nesta noite a sua fé, os seus sonhos, e vão mais além. Deus pode ressuscitar sonhos, dons, ministérios, tudo aquilo que está em dúvida e morto na sua vida. Nós passamos dificuldades, desapontamento, dor e paramos de crer em alguma área da nossa vida. Tomé não se desconectou das suas amizades, mesmo não tendo visto a ressurreição ainda. E melhor, os seus amigos não deixaram de recebê-lo, mesmo com dúvida. Meu irmão, não deixe de receber, abraçar e amar as pessoas que não creem como você. Não deixe de abraçar as pessoas que estão céticas em relação a alguma área da vida cristã. Os que estão céticos, descrentes e duvidosos, o melhor lugar para eles é na igreja, e a melhor companhia que eles precisam é de pessoas que creem e vão ajudá-los. Porque todos nós podemos ter dias ruins. Eu vou ler Provérbios 24:16 para dizer assim um texto. Pois ainda que o justo caia, quantas vezes? 7 vezes, tornará a erguer-se. Ainda que o justo caia, quem pode cair? O justo, o crente. 7 vezes, quantos dias tem na semana? 7, ou seja, nós podemos e estamos acometidos de tropeçar todos os dias. Todo dia é um bom dia para ser para nós um dia ruim. Todo dia carrega consigo o potencial de ser um dia ruim na nossa história, de segunda a segunda. Mas se o justo pode tropeçar, deixar de crer, desbotar a sua fé e duvidar em qualquer dia, o texto de Salomão vai dizer, mas ele tornará a se erguer. Você pode cair todos os dias, mas você não precisa ficar no chão. A sua mente pode levar você a duvidar de algo, da promessa, do amor, do senhorio, do governo, da companhia, da salvação. É direito seu duvidar, mas você não precisa continuar ali. Eu oro para que hoje Deus traga fé, aonde essa fé está desgastada e desbotada na sua vida. Talvez no seu casamento, na sua amizade, na sua vida profissional, emocional e espiritual. Porque a semente da dúvida, ela nunca vai criar raízes em um coração que é preenchido pela palavra de Deus. O mundo vai semear as suas dúvidas. O diabo e o mundo vão lançar sementes de dúvida pelo desapontamento e frustração, pela dor, pelas perguntas não respondidas. Teremos o coração constantemente semeado para duvidar, mas o solo que é regado, ministrado, adubado com a palavra de Deus, essas dúvidas não podem criar raízes. Que a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui querem ter uma vida cheia de fé comigo? Levante a mão esta noite. Irmão, ouça, leia a palavra de Deus. Temos a certeza que o mundo diariamente, 7 vezes, todo dia, o mundo vai semear dúvida em nosso coração. E quando lemos Tomé, não tenha vergonha de orar e dizer, Deus, Senhor, me ajuda, eu não consigo, Senhor, crer. Senhor, eu tenho dificuldade, Deus, estou com dúvida, porque a realidade que eu vivo hoje me leva a duvidar, Senhor, é não crer. Palavra, ore e diga e peça para que Deus te ajude. João 20, 26 e 27, continua o texto. Então aqui a história é que Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava. Aí disseram, ele apareceu para nós. Ele disse, só acredito vendo. 7 dias depois, eles estão de novo reunidos. Tomé não largou o ambiente de fé. Versículo 26.
Então, nesse segundo encontro dos discípulos, apesar de estarem trancadas as portas, versículo 26, Jesus entrou. Entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado. E disse: cara é por minha conta, tá, gente? Cara, pare de duvidar e creia. Número 1, nós vamos lutar com dúvidas. Número 2, nós não podemos nos isolar em tempo de dúvida, temos que estar em um lugar como esse de fé. E número 3, Jesus fará um bis só para você. E é isso que eu creio nesta noite. Sabe o que é o bis? Quando tem um show, um espetáculo musical, acaba, a banda sai, as luzes do palco se apagam, a galera grita: mais um, mais um, mais um, queremos bis, mais um. Origem da palavra francesa, se não me engano, a palavra francesa que vai dizer, que chama-se encore, que é, de novo, mais uma vez, bis. Jesus aqui está fazendo um bis só para Tomé. Pense comigo, os discípulos já haviam visto o mestre, Tomé não estava. E Jesus sabe disso. Jesus então aparece e diz: paz seja com vocês. E vai direto para Tomé. Ei, Tomé, vem cá. Coloca a mão aqui. Coloca o dedo aqui. Não duvide mais, tão somente creia. Jesus faz uma aparição aos discípulos só por causa de Tomé. Jesus volta a um novo encontro para encontrar apenas e simplesmente Tomé. Jesus tem compaixão das multidões. Jesus se compadece dos grupos sofridos, mas Jesus também tem compaixão de um só sequer. Aonde houver um que precise, que ele encontre, que ele ressuscite a fé, que ele salve, que ele ame, ele vai se encontrar. Pedro, após a morte de Jesus, foi pescar. E lá então Jesus apareceu na margem e disse: traga-me peixe. Quem é? É o mestre. Os 2 discípulos de Emaús estão desapontados, a caminho de Emaús, conversando. Sabe quem aparece? Jesus. Só para eles 2. E pergunta: e aí, qual é o assunto? Ah, você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus, o nosso Messias, morreu. Agora tudo acabou. Ele diz: como vocês são ignorantes, não sabem o que Moisés, o que as Escrituras dizem. Jesus entrou na casa com eles e ceiou com eles. E depois Jesus foi aos céus e perguntaram: o seu coração não ardia enquanto ele falava? Jesus tem prazer em ir ao encontro de um só sequer, se for necessário, para ressuscitar a sua fé. Os discípulos viram Jesus, Tomé não estava. Tomé não tinha os seus olhos, com seus olhos visto a Jesus, mas Jesus ainda mantinha os seus olhos em Tomé. E foi encontrá-lo naquela casa, com as portas trancadas. Talvez hoje, em uma área da sua vida, você não consiga ver Jesus ali. Pastor, aonde está Jesus aqui que eu não consigo ver? Olha o meu desapontamento. Olha a minha dor, pastor. Olha a pergunta não respondida. Olha o meu sofrimento. Eu não consigo ver Deus aqui. Embora você não consiga ver Deus em algo, isso não quer dizer que Deus não está te vendo ali, com dúvida, questionando, sofrendo, angustiado, desapontado. Tomé não podia ver Jesus, mas Jesus estava o vendo. E providenciou uma aparição só para ele. Porque eu creio, irmão, que todo dia é dia de ressurreição. Todo dia é um dia onde Jesus pode se mostrar só para nós. Quem crê nisso comigo nesta noite? Você crê nisso? Jesus pode aparecer e se mostrar, não aqui presencialmente, em corpo, mas Jesus pode se revelar de alguma maneira somente a você. Jesus conhece o seu coração hoje aqui. Ele sabe exatamente o que você vive e experimenta. E quantas vezes nós entramos aqui
E não queremos apresentar aos irmãos o nosso irmão gêmeo chamado dúvida. E dizer para as pessoas, olha, eu não estou conseguindo crer nesse momento da minha vida. Não consigo mais crer no meu casamento, não consigo mais crer na cura da enfermidade do meu filho, minha, do meu pai, da minha família. Eu não consigo mais crer, porque eu oro, não tenho resposta, demora, e estou esgotado, estou exausto. Hoje é dia para você, como Tomé, experimentar uma visita, uma aparição, um toque do Espírito Santo na sua vida, para ressuscitar a sua fé, para ressuscitar os seus sonhos, os seus dons, talentos, ministérios. Não deixe morto aquilo que Jesus hoje pode ressuscitar. Jesus falou a Tomé, Tomé, não duvide, mas creia. Sabe, alguns vão dizer que Jesus se move na história baseado em informações. Mas não é assim que ele se move. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele sabe do que vai acontecer antes que as coisas existam. Jesus não é levado a mudar de plano. Caramba, não pensei nisso, hein? Olha só essa pandemia, hein, gente? Isso nos céus, a conversa. Hein? Surpresa, né? Caramba, arrebentou a gente agora. Vamos ter que dar um jeito aí, porque a pandemia, a gente não esperava isso aqui. Há quem diga que Jesus ou a Trindade se comporta baseado em eventos. Não. Tudo foi criado por Deus e tudo Ele sabe antes de existir e conhece antes de acontecer. Jesus não sabia o temperamento de Pedro quando chamou para discípulo? Claro que sabia. Jesus não sabia que Judas ia o negar? Claro que sabia. Ia o trair? Claro que sabia. E por isso o chamou, para que o plano se cumprisse. Jesus não sabia que Tomé ia duvidar? Claro que sabia. Mas ainda assim o chamou para fazer parte do seu time, como discípulo. O que me diz que um coração duvidoso, uma mente duvidosa, não impede os planos de Deus naquela vida. Deus quer usar, quer fazer, quer se revelar, quer contar com cada um de nós neste mundo como sal e luz, independente da nossa dúvida. Jesus escolheu 12 caras diferentes, um mais grosso, outro mais simpático, outro cobrador de impostos, outro traíra, um que duvidava, mas todos escolheu para conviver com eles e a todos usou. Domingo passado, escolheu uma mulher que esteve por anos endemoniada para ser a primeira testemunha da ressurreição, o que Deus não pode fazer por você e por mim em nós, e através de nós. Eu oro para que hoje, aonde você se encontra aqui nesta noite, na sua área da sua vida duvidoso, que Deus ressuscite a sua fé. Não pare de lutar, não pare de crer. Disse ele a Tomé, não duvide, creia. Esta é a palavra para você nessa noite de Páscoa. Não duvide, creia. Jesus está vivo. E no nome dele, qualquer coisa pode voltar a viver. A sua fé, o seu casamento, a sua saúde, a sua empresa, as suas emoções, até mesmo você que está hoje aqui, que ainda não entregou a sua vida ao controle e ao senhorio de Jesus, e está morto em sua fé. Jesus hoje pode ressuscitar qualquer coisa. Não duvide, mas creia. Para nós concluirmos e orarmos, 3 coisas importantes dessa reflexão. Número 1, Deus não te rotula por seus piores momentos, Ele te ama em seus piores momentos. Quando você passar dias difíceis e as pessoas disserem, lá vem aquele duvidoso, lá vem aquele pecador, lá vem o adúltero, lá vem o ex-homossexual, lá vem aquele que roubou, aquele que mentiu, lá vem o fraco na fé, lá vem o descrente. Deus não te rotula pelo seu passado, nem pelo que você está enfrentando. Deus quer te amar nesta fase da sua vida e se revelar a você. Eu fico pensando, se somos nós, vamos ser sinceros, eu sou Jesus, e fico sabendo que um dos meus discípulos não acredita que eu recitei, eu já falei várias vezes que eu faria isso. Se eu chego nesta casa,
Se eu sou Jesus e não sou, graças a Deus, eu diria assim para os demais discípulos: e aí, gente, Pedrão, firme, e aí, João, beleza? Fala, Tiago, Mateus, a paz, irmão. Fala aí, Tomé. Vacilão. Duvidou, falei pra caramba que ia ressuscitar, o cara duvidou. É um vacilão, não vou nem dar ideia. Sabe o que ele faz? Ele faz ao contrário. Ele vai para os demais e diz: gente, bom dia, a paz do bom. Tomé, vem cá, irmão, vem cá. Deixa eu te amar nesse momento. Deixa eu tratar com você. Deixa eu te ajudar a crer nesse momento, Tomé. Você agora nesta casa, Tomé, é a pessoa mais importante para mim agora. Porque Deus ama consertar o que está quebrado. Deus ama ressuscitar o que está morto. Deus ama ajustar o que está desajustado. Não importa o que você viva, hoje, neste lugar, você é a pessoa mais importante para Deus. Não importa o que você enfrente, não importa o que você viva. O mundo vai te rotular pelo seu pior dia, mas Deus quer te amar no seu pior dia. A segunda coisa, em tempos de dúvida e falta de fé, qual é o melhor lugar para estar, gente? Aqui. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo mais crer, vou me isolar. Não se isole, pelo contrário, chegue mais, venha mais encontros, ore mais, leia mais a Bíblia. E terceiro e último, Jesus ressuscitou e foi até Tomé. O Cristo que nós cremos hoje de Páscoa ressurreto, Ele quer vir a cada um de nós hoje, nossas crises, dúvidas, incredulidade, defeitos e pecados. Ele quer fazer hoje o que Ele faz de melhor: amar e salvar. Para alguns aqui, salvar a mente. Para alguns, o coração. Para outros, o casamento, a fé. Para alguns aqui, salvar de fato a vida. Porque ainda não fizeram de Cristo o seu Salvador. Não importa hoje o que você precisa. Você hoje veio a um bom lugar, em um ótimo dia. Porque é Páscoa, Jesus está vivo. Então está viva a esperança em nosso coração de um Cristo ressurreto. Vamos ficar em pé nesta noite. Quero convidar você hoje a orar. Não tenha vergonha do seu eu que te leva a duvidar, do seu eu que te leva a não crer, do seu eu que leva a questionar, do seu eu que está desbotado em sua fé. Não duvide, tão somente creia. Aonde é que Deus hoje precisa ressuscitar? Nesta noite, Deus quer, com o seu Espírito, tocar no seu coração, na sua mente, na sua vida. E como fez com Tomé, não é te recriminar ou te afastar, mas é trazer você para perto, te abraçar e dizer: creia, eu estou aqui. Eu estou vivo, Tomé. Deus, para alguns aqui, vai dizer assim: eu estou vivo. João, Maria, Sandro, Ricardo, Paulo. E se eu estou vivo, eu posso ressuscitar qualquer coisa. Não deixe a sua fé morrer. Não pare na caminhada. Não deixe o desapontamento, a dor, a demora, as perguntas bloquearem a sua fé. Creia tão somente que há um Deus vivo e poderoso que está regendo a história. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele te ama, está cuidando de tudo. Você não está sozinho. Coloque a mão no seu coração, vou orar com você nesta noite. Ó Pai, quantas vezes, ó Pai, nós somos levados à dúvida, à falta de fé. Deus, eu me arrependo e confesso, Pai, das vezes que, Senhor, esse meu eu, Deus, humano, natural, carnal, me leva a questionar verdades em meu coração que eu conheço, ó Deus. Às vezes em relação à Tua igreja aqui implantada como pastor, às vezes em relação, Deus, à minha própria vida, Pai. E quantas vezes nós questionamos, dizemos assim: Deus, será? Deus me mostra, Pai, não consigo ver. Pai, hoje aqui há pessoas, ó Deus, que perderam a fé no seu casamento, perderam a fé, ó Pai, no ministério qual o Senhor os entregou, perderam a fé, ó Pai, nos dons, perderam a fé, ó Pai, em tudo o que o Senhor colocou em suas mãos. Oh Deus, a frustração, o desapontamento, ó Senhor, as perguntas não respondidas, a dor, a demora, fez com que, ó Deus, colocasse em xeque aquilo que um dia para eles foi verdade.
Mas Deus, reconhecemos, ó Pai, que há um Tomé dentro de cada um de nós. O justo cairá 7 vezes, mas prontamente o Senhor vai levantar-nos nesta noite, ó Pai. Vê onde nós caímos, ó Deus. Vê onde nós erramos. Vê onde nós tropeçamos. Vê onde nós paramos hoje, ó Deus. E faça como o Senhor fez com Tomé. Deus, vá de encontro hoje a mente, o coração. Haja com libertação, com salvação, com conversão, com renovação. Deus, ressuscitando tudo aquilo que está morto, ó Pai. Oh Deus, traz de volta a esperança, o sonho, o amor, o zelo, a missão, o dom, o talento, oh Pai. Traz de volta a fé e a esperança, Deus, porque quando a esperança morre, o que nos resta, Senhor? Confiamos em Ti, ó Pai, que Tu és um Deus que está vivo, ressurreto. Oh Deus, nesse domingo de Páscoa, nós cremos que o Senhor não ficou naquele buraco, como o anjo disse, porque procuro entre os mortos aquele que vive. O nosso Deus está vivo, e com Ele tudo pode ser ressuscitado. Deus, dá hoje fé para quem precisa, dá esperança para quem precisa. Nos encontre como fez com Tomé, Deus, hoje em nossa dúvida, e renova em nós, Pai, com a Tua palavra pregada nesta noite, como pediu Davi, ó Deus, dá-me um espírito inabalável. Restaura-nos, ó Deus, ressuscita a nossa fé, Deus, para aquilo que nós precisamos nesta noite. Em um mundo tão descrente, em um mundo tão sombrio, onde as pessoas não mais acreditam em nada, nem na política, nem na economia, nem na ciência, e nem muitas vezes na igreja, e nem em Deus. Deus, que o Senhor nos dê fé suficiente para crer que mesmo que tudo ao nosso redor nos frustre, nos cause dor, nós temos um Deus soberano que está vivo, quem pode dizer amém? Porque a Páscoa, o nosso Deus ressuscitou, e nele está toda a nossa esperança, nele está toda a nossa salvação, é nele que depositamos toda a nossa fé. Ressuscita-nos, ó Pai, aonde precisamos. É assim que pedimos, ó Pai, nesta noite, domingo de Páscoa, e todos digam amém e amém.